Fala turma, tudo bem? Bem-vindos a mais um Fractal Revisa e hoje a gente vai falar do quê? De termologia, transmissão de calor. Então, a transmissão de calor ela acontece como? Ela pode ser medida a partir do fluxo de calor. E esse fluxo de calor, ele é dado pela quantidade de calor cedida ou recebida dividido pelo tempo. Então, no sistema internacional, joules por segundo, que é o watts, mesma unidade de potência, e no sistema usual, calorias por segundo. Bom, a transmissão de calor ela pode acontecer de três maneiras. Vamos lembrar lá: condução, convecção e irradiação. Lá na condução, você tem a lei de Fourier, que expressa que se você tem uma fonte quente e você tem uma fonte fria, a transmissão de calor acontece a partir dessas incógnitas aqui. Quais são essas incógnitas? O K, que é a minha constante de condutibilidade, o A, que é a minha área de secção transversal, que pode ser inclusive a área de uma parede. Lembra lá? A gente já comentou sobre isso. Essa área pode ser simplesmente um duto de transmissão, que seria a área da secção transversal, ou mesmo a área de uma parede, se eu tenho uma sala mais quente e uma sala mais fria. Bom, eu tenho a temperatura quente, a temperatura fria, eu vou ter que fazer uma subtração entre as duas, e eu tenho a espessura, que seria a distância entre a fonte quente e a fonte fria. Isso também é fluxo, se é fluxo no sistema internacional é dado em joules por segundo, que é o mesmo que watts. Bom, na condução então as partículas, o calor ele é conduzido a partir de molécula a molécula. Então a molécula vibra, passa para a próxima, que passa para a próxima e o calor vai sendo conduzido de ponta a ponta. E aí forma-se o que a gente chama de gradiente de temperatura. Bom, outra forma de conduzir o calor é a partir da convecção. A convecção está relacionado com a diferença de densidade das massas de fluidos. Então só ocorre nos fluidos e ela ocorre por conta dessa diferença, daquele mesmo esqueminha, né? O que está mais quente, ele acaba subindo e o que está mais frio acaba descendo. Esse fluxo, esse ciclo de convecção faz com que em determinado momento você atinja o equilíbrio térmico entre as massas de ar quente e de ar frio ou de um líquido quente e um líquido frio e você tenha a homogeneidade. Mas enquanto isso não acontece, a convecção, o ciclo de convecção, ele está ativo. Tudo bem? A irradiação é o assunto que vai tratar de como eu consigo receber calor ou fornecer calor a partir da emissão de onda eletromagnética. Então, a irradiação ela pode ser calculada a partir do poder emissivo. O que é o poder emissivo? É pegar a potência que está chegando ou que eu estou cedendo e dividir pela área de absorção disso ou de emissão disso. Então, a potência sobre a área é o poder emissivo de um corpo. Lembrando que existe um corpo ideal, que é o tal do corpo negro. Então, o poder emissivo do corpo negro, ele é dado por sigma, onde sigma é a constante de Stefan-Boltzmann, que vale 5,67 vezes 10 a menos 8. Sistema internacional, quem que seria isso? Seria watts, metro quadrado, vezes T a quarta, que seria Kelvin a quarta, ok? Então, ficaria, na escrita aqui do sistema internacional, eu teria essa constante sendo colocada como watts por metro quadrado por Kelvin a quarta. Tá? Essa seria a unidade no sistema internacional da constante de Stefan-Boltzmann. E esse T que é colocado aqui é a temperatura e ele necessariamente precisa estar em Kelvin. Então se você não lembra como transformar, só lembrar da regrinha. Se você tem alguma temperatura em Celsius, soma 273 e isso chega no valor em Kelvin, tá bom? E a emissividade do corpo tem a ver com o percentual do que o corpo realmente tem de poder emissivo pelo poder emissivo do corpo negro, que seria o corpo ideal. Então o melhor aproveitamento de emissão ou de recepção promovido pela irradiação está calculado pela radiação de corpo negro, ou seja, pela emissão da radiação a partir do corpo negro. Lembrando que esse corpo é ideal, esse corpo ele é só numérico, você só tem ele teórico, na prática ele não existe. Então, você nunca vai ter uma emissividade igual a 1, porque você não tem esse corpo negro, mas vai ter um percentual que vai ser próximo de 1 se ele for um bom emissor. Tá bom? Lembrar também que existe a possibilidade de você calcular a potência emitida por um corpo. Como é que eu faço essa potência, né? A potência é feita a partir da emissividade do corpo,
da área de absorção ou emissão desse corpo, dessa constante, né, que é a constante de Stephen Bolt, e do T, que é a temperatura dada em Kelvin elevada à quarta potência. Bom, isso aqui resume a transmissão de calor. Agora, na nossa provinha também, acaba caindo o estudo dos gases, né? Só aquela primeira parte que são as transformações do tipo isocórica, quando o volume é constante, e aí se o volume é constante, a pressão 1 dividido pela temperatura 1 também dada em Kelvin é igual a P2 dividido pela temperatura 2 dada em Kelvin. Lembrando que a pressão não precisa estar no sistema internacional. A única coisa que necessariamente precisa estar em sistema internacional é justamente a temperatura que tem que ser dada em Kelvin, tá? Não esqueçam disso. Transformação isobárica ocorre quando a pressão é constante e, nesse caso, o volume 1 sobre a temperatura 1 tem que ser igual ao volume 2 sobre a temperatura 2. E, de novo, frisando, temperatura dada em Kelvin, não pode ser outra unidade. Lembrando também que o estudo dos gases ele está relacionado com as 3 variáveis de estado. Quem são as variáveis de estado? Pressão, temperatura e volume. Sabendo essas 3 variáveis, você sabe o comportamento do gás naquele instante. Em resumo, o que você precisa saber de teoria está ali. Agora a gente vai para os exercícios da lista. Vamos lá? Bom, então vamos partir para a questão número 6 aí. Calcule a variação de volume sofrida por um gás ideal que ocupa inicialmente o volume de 10 litros a 127 graus Celsius, quando sua temperatura se eleva isobaricamente, sublinha essa palavra isobaricamente, para 327 graus Celsius. Bom, vindo aqui para o quadro então, o que eu tenho? Eu tenho que ele falou que o volume inicial era de 10 litros. Ele tem também que a temperatura inicial, que seria a primeira temperatura, era 127 graus Celsius. E aí, num segundo momento, a temperatura passou para 327 graus Celsius. E a pergunta dele é, qual vai ser o novo volume para quando essa temperatura oscilar? E ele usa uma palavra importantíssima, isobaricamente. Isso significa que a pressão vai ser constante. E se a pressão é constante, eu tenho que, pela lei de Charles, V1T1 é igual a V2T2. Lembrem-se, toda vez que eu falo em temperatura, eu preciso da temperatura na escala Kelvin. Então aqui eu vou ter que fazer a transformação. O meu T1, então, vai ser 127 mais 273, que vai me dar um valor de 400 Kelvin. Se eu fizer o outro, o T2 vai ser 327 mais 273. Somando isso aqui vai dar quanto? 600 Kelvin. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses valores e substituir ali. Aí como é que vai ficar? O V1 é 10, o T1 já está transformado, é 400, igual, quem que é o V2? Não sei, é o que eu estou procurando, o novo volume, e o T2 passou a ser de 600 Kelvin. Bom, dá para simplificar esse com esse e esse com esse. Então, multiplicando o cruzado, eu vou ter 4V2 igual a 6, concorda? Vezes 10, né? Faltou um 10 aqui, ó. Ó o 10 lá. Aí, então, vai ficar V2 igual 6 vezes 10, 60. Dividido por 4, isso aqui vai dar quanto? Um volume 2 igual a 15. Foi dado em litros, então a sua resposta também é em litros. Pessoal, muito do que você tem nessa questão está relacionado com transformar os seus valores aqui, né? De Kelvin, de Celsius para Kelvin, para você jogar aqui. Se você não transforma, você perde a questão. Então, atenção, muito cuidado, vamos com calma que você faz bem a prova. Vamos com o próximo? Questão número 10. A pressão total do ar no interior de um pneu era de 2,3 atm.
quando a temperatura do pneu era de 27 graus Celsius. Depois de ter rodado um certo tempo com esse pneu, mediu-se novamente sua pressão e verificou-se este agora era de 2,53 atm. Supondo variação de volume desprezível do pneu, determine sua nova temperatura. Pessoal, então, os dados do enunciado aí da questão número 10 são os seguintes. A pressão inicial lá no pneu era 2,3 atm. A temperatura inicial, 27 graus Celsius, e você, que já está esperto, vai colocar isso aqui somando mais 273 para poder sair de Celsius e ir para Kelvin. Vai dar quanto? 300 Kelvin. A pressão final do pneu, depois quando ele foi aferir, era 2,53. E a pergunta dele é quanto é a temperatura final. Detalhe, ele falou que o volume não variou. Se o volume não variou, é sinal que isso aqui é uma transformação isocórica. Se ela é isocórica, pela lei de Charles-Gay-Lussac, eu posso dizer o seguinte, que P1, T1 vai ser igual a P2, T2. Quem é o P1? 2,3. Quem é o T1? O 300 que você transformou. O P2 vai ser 2,53 e o T2 é o que você está procurando, que é a temperatura. E detalhe, ele não pede essa temperatura em Celsius. A temperatura que você encontrar vai sair em Kelvin. Você pode deixar em Kelvin. Ele não pediu qual era a unidade de medida da temperatura. Vamos fazer então o seguinte. Vou fazer 2,3 T2 igual a 300 vezes 2,53. Bom, o 300 vezes 2,53 vai dar um valor de 759. Tá bom? Aí eu vou pegar o 2,3 e vou passar dividindo. Vai ficar T2 igual a 759 dividido por 2,3. E aí você vai encontrar um T2 igual a 330 Kelvin. Mais um exercício resolvido. Você pode ver que as contas são até razoavelmente tranquilas de serem feitas. Não tem muito o que procurar, a não ser saber que tipo de transformação e fazer a transformação da temperatura. E no mais, é vocês trabalharem um pouquinho mais com relação à lista e tirar as dúvidas na sexta-feira para a gente fazer uma boa prova. Valeu, galera. Um abração, até mais. Tchau, tchau.